falar nessa manhã sobre a origem do mal. Algumas pessoas se questionam, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Por que o mal existe se Deus é bom? Se Deus ele fosse governador ou dono de todas as coisas, ele não deveria deixar que o mal entrasse na terra. Era para a gente viver todo mundo bem feliz, né? Então a gente vai aqui ao longo desses minutos entender o que aconteceu e de quem é a culpa dessa história. Primeiro nós vamos fazer um panorama desses 2 capítulos que nós acabamos de ler. Quais são as ideias centrais desse texto? A primeira, ele finaliza o tempo da criação e institui ali o descanso. A gente já pregou sobre isso aqui na igreja e nós devemos enfatizar de que é um mandamento bíblico, é o 4º mandamento. Segundo ponto, a criação do homem. Então, o texto vai fazer uma referência. A ideia central de Gênesis 2 e 3 é a criação da humanidade e a queda. Pode ir passando rápido aí, que isso aqui é só estou ventilando aí. O terceiro ponto é um ponto importante, é a criação do Éden. Aí a gente já começa a responder a essa pergunta inicial. Deus queria que o homem tivesse tudo do bom e do melhor. Tanto é que ele cria o homem e depois ele cria o Éden. Ele cria um parquinho de diversão da gente. Era o verdadeiro parquinho de diversão da humanidade e a gente rejeitou esse parquinho. Então Deus queria sim que o homem tivesse tudo do bom e do melhor. O outro ponto, e aqui começa algumas coisas que podem gerar algumas caraminholas na cabeça dos irmãos. Deus nos deu atributos divinos. Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então ele nos dá atributos divinos. E a gente meio que desperdiçou esses atributos. Pode passar aí. Um outro ponto é que ele institui ali um primeiro mandamento. O primeiro mandamento não foi lá os 10 mandamentos, não. Houve um primeiro mandamento. Qual foi esse primeiro mandamento? Você pode comer de tudo do teu parquinho aqui. Agora aquela árvore ali, nem encoste. Aí Deus dá um mandamento para o cabra, o que é que ele faz? Ele desobedece aquele único mandamento que foi dado a ele. Então foi dado um mandamento ali, olha, não coma dessa árvore, porque se você comer, certamente morrerás. Ali também Deus institui o matrimônio, institui a família. Queridos, a gente vê aí a TV, a gente vê as mídias, a gente vê todo mundo querendo destruir a família, porque a família é o cerne de todo o propósito de Deus para a humanidade. Você pode perceber que Gênesis começa a instituir a família, e você vai, toda a Bíblia vai até Apocalipse. E qual é a figura que é usada lá no livro do Apocalipse? A noiva de Cristo. Olha o matrimônio de novo aí. Instituído cá na criação e relembrado lá no final de todas as coisas. Então a igreja será e continuará sendo o porta-voz desse mundo para guardar a família. E aí vem um segundo ponto, que é a desobediência e a queda da humanidade. Nesse texto também nós temos o que nós chamamos de proto-evangelho. Já é uma espécie de teofania, eu vou falar um pouquinho o que é teofania lá na frente, apontando para Cristo.
E aí também nós temos o início do sistema de sacrifícios. Quando Adão e Eva são pegos nus, o que é que eles fazem? Eles fazem uma saídazinha com folhas de parreira. E Deus, quando vê que aquilo foi feito, o que é que ele faz? Ele cose o quê? Uma túnica com peles de animais. Aí estava lá, sabe-se Deus que bicho foi, pulando lá, livremente, né? Alegremente num parquinho. E aí o bichinho morre, porque os dois cabeça dura resolveram desobedecer a Deus. Aqui já é instituído o sistema de sacrifícios que culmina na morte de Jesus. Não existe fio solto na Bíblia, irmãos. Não existe coisas colocadas ao léu. Ah, não, o cara escreveu isso aqui. Não, está tudo interconectado. Está tudo ligado. Né? Tudo ligado. E aí, sobre o atributo divino, o homem acaba desobedecendo a Deus e ele absorve mais um atributo divino. O primeiro atributo que o homem recebe é o livre arbítrio. Ele é a resposta para o mal no mundo. Foi um atributo dado ao homem dele escolher o que ele pode fazer ou não. É assim, irmãos, Deus não poderia, quando Adão e Eva saem do paraíso, quem é que ele coloca na porta do paraíso? 2 anjos com espada de... Não poderia ter colocado esses 2 anjos para proteger a árvore, mas Deus nos deu o privilégio das nossas escolhas. Ele nos deu o privilégio das nossas escolhas. Então, o primeiro atributo que Deus nos dá, que é um atributo divino, é o atributo do livre-arbítrio. O segundo atributo, esse é adquirido pela desobediência, que é o conhecimento do bem e do mal. Tem um terceiro atributo aí, certo? Que esse nos foi impedido de assumir. Por isso que nós somos expulsos do Éden. Quando eu digo nós, a palavra Adão em hebraico significa homem. Então Adão, ele foi uma figura que existiu, mas ele também representa a humanidade, representa a todos nós. Então quando eu digo nós fomos expulsos por Adão. Pode passar. Então, por que o mal existe? O mal existe porque foi dado ao homem um atributo divino chamado livre-arbítrio. Deus não nos criou para sermos maus. Deus nos criou para sermos bons, para sermos perfeitos e vivermos num mundo sem caos. Mas nós escolhemos viver num mundo em caos. Nós escolhemos nos tornar maus. Porque o que é o mal? O mal nada mais é do que a ausência de Deus. O mal nada mais é do que a ausência de Deus. E aí a gente vai filosofar um pouquinho aqui. Mas o que é o mal? A gente precisa compreender que o mal pode ser para mim uma coisa e para você outra coisa. A gente precisa compreender o que é o fruto do pecado e o que é o fruto de simplesmente uma cosmovisão cultural. É claro que tudo vai culminar no pecado, mas alguns vão ter um entendimento, outros não vão ter. Então, a gente precisa lidar com essas questões
entendendo o que é o mal. Algumas coisas que a gente acha que pode ser o mal, pode passar aí, deixa parado aí. Então, o mal, ele pode ser retratado de acordo à realidade em que nós existimos. Então, muito do que a gente considera mal vai de acordo ao nosso ambiente. Segundo, o que é mal também ele está referenciado por uma postura de líder ou de cultura. Às vezes seguimos pessoas que tomam caminhos maus, mas a postura daquela pessoa parece que é uma coisa boa. Então, o conceito de bom e de mal, a gente mesmo relativiza. E a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Uma outra coisa que determina o que é bom e o que é mal é o fator tempo. Ô Fernanda, você dá aquele emulsão Scott para Benício? Por que tu não dá se tu tomou? Ah, pastor, aquele negócio é ruim. A mãe da gente não achava ruim dar aquele negócio pra gente, não era? Não era? Emulsão Scott, mingau de cachorro, mingau de Santo Antônio, tem o que mais? Biotônico do Vantônio. Biotônico do Vantônio vai estar tomando, ficava doidinho depois. Porque tinha alta. Então tinha umas coisas que a gente tomava no passado que os nossos pais achavam que era bom. Mas hoje a gente já não acha. Eu vou dar uma miséria dessa pro meu filho? Não vou dar não. Eu vi o que eu sofri na mão de minha mãe tomando esse negócio. Então o conceito de bom e de mal, ele também se altera ao longo do tempo. Se altera ao longo do tempo. Quem morreu aqui por ter tomado uma surra? Ninguém. Mas se você dá uma surra, não, vai traumatizar, o menino vai ficar cheio de trauma, o menino vai ficar cheio disso, cheio daquilo. Ninguém aqui morreu. Ninguém morreu. Então, o mal também, ele é alterado, a sua percepção de mal é alterada à medida que a sociedade evolui. Pode passar. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um enterro hindu lá na Índia. E quando o homem morria, ele era incinerado ali no meio do povo. E a viúva tinha que se jogar no meio do fogo, morrer queimada viva. Porque era honroso para a mulher hindu ser queimada junto com o marido. Oi? Não, viúva não, viúva ia casar de novo. O viúva ia casar de novo, claro. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? É um negócio chamado infanticídio. Numa aldeia indígena, quando nasce gêmeos, o segundo filho tem que ser tirado na hora ali, enterrado vivo, porque, segundo a cultura indígena, aquele filho vem com um espírito ruim que vai atormentar o irmão. Ou a criança vem defeituosa, né? Nasceu com um bracinho torto, com um pezinho torto. Dentro da cultura deles, uma criança daquela não vai conseguir sobreviver no meio da selva. Então o que eles fazem? Enterram o menino vivo. Então, eu acho que o mal não é relativo. O mal é fruto de pecado. Mas as nossas lentes, hoje a gente define o que é bom e o que é mal. Dentro das nossas igrejas, todos nós estamos cheios desses filtros. Ah, não gosto do pastor, não gosto do ar-condicionado, não gosto do som, vou embora, vou para outra igreja, vou isso, vou aquilo. A gente está relativizando tudo. Meu filho não fica mais nessa escola por conta disso, por conta daquilo e tal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que é de fato mal e pecado, com o que é as nossas lentes do que a gente acha que é mal e acaba não sendo. Alfred Nobel, acho que todo mundo já ouviu falar, prêmio Nobel, não é isso? Você sabe quem foi Nobel? Nobel foi o criador da dinamite. Ele criou
a TNT, que é a nitroglicerina, não sei das quantas, com o intuito de beneficiar a humanidade. Ele fez, rapaz, fiz um negócio bom aqui, consegui fazer um explosivo que a gente pode usar para que as pessoas possam construir casas em lugares... O pensamento de Nobel foi um pensamento nobre. O que é que fizeram com a bomba, com o TNT, irmãos? Expandiram mais a guerra. Porque a guerra até então era de arco e flecha, era de espingardinha, aquela coisa, né, mais contida. Com a criação do TNT, milhares de pessoas morreram. Então, quando o Nobel viu que a criação dele começou a tomar esse rumo, o que é que ele fez? Até hoje eles detêm a patente da criação, né? O Instituto Nobel detém a criação da patente da dinamite. Então todo o royalty que eles recebem vão para um fundo, e esse fundo é usado para pagar o prêmio Nobel. O prêmio Nobel, prêmio Nobel de Economia, prêmio Nobel da Paz, prêmio Nobel disso, daquilo, cada um recebe $1 milhão, é fruto do royalty da TNT. Então, irmãos, às vezes nós planejamos fazer coisas boas e nós mesmos acabamos pegando aquela bênção e transformando em maldição. Então, como mencionado, o termo mal, todavia, ele é muito genérico. Sem dúvida, o termo precisa ser dividido em categorias menores, como distinguir entre mal, pecado e sofrimento. Conforme John Hick, a literatura que trata do assunto tem dividido o mal em 4 categorias. Primeiro, o mal originado pelos seres humanos, esse é o mal moral, o pecado. A sensação física da dor e a angústia do sofrimento psicológico, uma doença. O mal natural, catástrofes, tsunamis, toda essa coisa. E o mal metafísico inerente à criatura, refere-se à nossa finitude, né, do ser humano envelhecer e morrer. A gente não foi feito para envelhecer nos moldes como nós envelhecemos. Isso aconteceu por conta da queda. E aqui vai um pensamento, pode passar aí, filho, um pensamento que permeia muito a nossa cabeça. O que o ateísmo diz? O ateísmo diz que Deus não pode existir porque existe o mal. E a gente explicou exatamente que o mal aqui não é atributo divino. Foi algo criado pelo livre-arbítrio dado ao homem e que nós absorvemos isso. Ah, pastor, mas como é que o senhor diz de uma pessoa que morreu porque a casa dela desabou na chuva? Uma pergunta: quais são as casas que desabam quando cai a chuva forte? Onde é que ficam essas casas? Qualquer um com juízo mínimo sabe que não pode construir encosta, não pode? Não sabe? Aí você vai e relativiza o mal. Não, pastor, mas ele não tem onde morar. Ah, então ele vai morar ali para ele morrer com a família dele? Percebe que uma natureza má que habita em nós, que a gente quer confrontar Deus de qualquer jeito? Não, eu vou fazer aqui, não vai acontecer nada não. Vou botar umas estroncas aqui, vou fazer uma alicerce bona. E depois quer culpar Deus? A culpa é de Deus? São escolhas. O ser humano escolhe fazer aquilo que não deve fazer. Ah, o tsunami na Indonésia. O tsunami é novidade? Não. Sempre existe o tsunami. Sempre. Aí o cara sabe que ele está numa rota de tsunami, ele vai construir uma casa na beira da praia. Uma hora, vai chegar uma ondinha daquela lá e vai levar, irmãos. Vai levar. Os japoneses, o Japão é o lugar que tem mais terremoto no mundo, que é uma terra muito instável. Os prédios japoneses já são construídos em cima de mola. Então o cara diz assim: eu estou num lugar ruim, eu tenho que me adaptar, eu só tenho esse lugar para morar. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma estrutura aqui, que na hora de sacudir, o prédio deu uma balançada, mas não caia.
Aqui no Brasil não é assim. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para fazer um alicerce profundo. Não faz. Não faz. Vai inventar construir se não tem condição de construir? Não faz. Mora 20 pessoas dentro da casinha pequena lá, até ter condição de subir. É assim, irmãos. Então, não dá para culpar Deus pelo mal da humanidade, o mal nosso. Então, vocês que têm colegas ateus, amigos ateus, quando vierem com um papinho de que Deus não existe porque o mal existe, você pode dizer isso, o mal existe porque você existe, porque eu existo, porque são as nossas escolhas que criam caos, que criam mal. Não é conta de Deus. Deus não criou para isso. Deus nos criou para que a gente possa fazer a coisa certa. Mas o pecado, o mal que habita em mim, não é isso que Paulo diz? O bem que quero fazer, esse eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? O apóstolo Paulo dizendo isso. Então, não culpe Deus pelo sofrimento. Ah, pastor, eu estou no hospital aqui há não sei quanto tempo. Eu estou aqui, às vezes de forma inocente, que ninguém vai construir uma casa pensando que a casa vai cair daqui a 20 anos. Ninguém para de tomar medicação porque acha que não vai precisar operar nunca. Né? A gente tem esse nível de inocência às vezes em certas coisas, mas a gente precisa ser mais racional, a gente precisa olhar mais para a palavra de Deus, ver os erros que estão aqui e dizer assim: rapaz, eu não vou por esse caminho não. Porque homens de Deus, heróis da fé, tomaram esses caminhos e se deram mal. Então o que eu acho sensacional nas Escrituras é que ela não esconde as nossas falhas. Se você ler Gênesis com atenção, isso aí eu vou falar no outro dia, senão vai render aqui. Mas Abraão errou feio, Moisés errou feio, Davi errou feio, Salomão errou feio, todos eles erraram feio. Feio, feio. Mas Deus usou poderosamente cada um deles. Por que isso está aqui? Para nos mostrar que o erro há consequência. A gente precisa ficar atento a isso aí. Então, esse termo teodiceia é o termo que a gente usa exatamente para combater os ateus quando eles dizem que Deus não existe porque o mal existe. E aí nós temos alguns tipos de teodiceia. Teodiceia é o sofrimento, tá certo? Então, existem 3 tipos de sofrimento. O do livre-arbítrio, escolha nossa. O sofrimento pedagógico, tem vale que a gente passa para a gente aprender alguma coisa, certo? Isso é uma pedagogia do sofrimento. Não, às vezes a gente tem que passar por uns perrengues para a gente aprender a olhar para o alto, para a gente não aprender a tomar decisões erradas, e Deus permite que o homem sofra para que ele aprenda com aquilo. Isso é o que nós chamamos de teodiceia pedagógica. E a teodiceia escatológica, que essa ainda virá. No final dos tempos, os homens serão amantes de si mesmos e o mal se multiplicará. Nesse período eu espero não estar aqui. E eu quero avisar que quem vai ficar aqui, você pode ficar com o meu apartamento, com o meu carro, com tudo que eu deixar, porque eu vou para o céu, tá certo? Quem vai querer ficar com minhas coisas? Não quer não? Calma, menina. Ah, legal. Muito bem. Então espere. Vai, filho. E tem, queridos, olha, isso aqui é para a igreja. Sofrimento na comunhão a gente sofre aqui às vezes pelas nossas diferenças. A gente sofre aqui porque eu não concordo com Dani. Eu estou perto de Dani está fazendo algumas coisas que eu não gosto, e isso me gera algum tipo de sofrimento. Mas a gente precisa aprender a viver com a diferença do outro e não sofrer. Irmão, ninguém aqui vai mudar a cabeça de ninguém. Nem eu que estou aqui às vezes, lendo a Bíblia, falando que está nas Escrituras. Muita coisa vai entrar no teu ouvido num lado e vai sair por outro. Então não sofra com a diferença ou com o erro do outro. Instrua, oriente, à luz da palavra, não julgue,
Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, né? Se diz a palavra, mas não sofra com o sofrimento do outro, com a indiferença do outro. Essa é a tradição da comunhão que acontece dentro da igreja. A igreja é isso, é esse movimento onde a gente quer que a nossa opinião seja maior que a do outro. Segundo essa foto aqui, isso aqui foi uma foto de tsunami que aconteceu nas Filipinas, 2008, 2009. Os ateus caíram em cima. Aí, se Deus existisse, ia morrer essa quantidade toda de gente. Gente, eles estão numa roda de tsunami. Eles estão próximos ao que a gente chama de falhas tectônicas. A Terra é formada por várias placas. E essas placas, de vez em quando, dão uma arrumadinha, né? Nessa arrumadinha, vai morrer milhão de gente mesmo. Por quê? Os litorais não foram feitos para habitação. E onde é que a gente foi resolver morar? Na beira da praia. Aí está todo mundo reclamando agora que o mar está avançando, não está? Esse povo da ilha, tudo perdendo carro. Não era assim. Gente, o litoral, por isso que a Marinha determina que precisa haver da linha da praia até a moradia cerca de 200 metros. Eu não sei bem o valor, não. Oi? 200 metros, né? O cara, aí mudou para 500 agora. 500 metros da beira da praia. Aí o camarada quer fazer o muro de arrimo dele para botar a piscininha dele com a água batendo. Aí vem uma ressaca, leva tudo e vem querer culpar Deus. Me poupe, irmão. Me poupe. Então não tem que culpar Deus nessa história, não. Quando o ateuzinho vem culpar Deus, a culpa é sua, rapaz. O errado aqui é você, não é Deus não. Porque Deus nunca quis isso pra gente. Deus sempre quis o melhor para mim e para você. Somos nós, os errados somos nós, o culpado somos nós. Não é a culpa. A culpa é minha, pelas escolhas erradas que nós... Rapidamente fazendo aqui uma exegese do texto. Importante, irmãos. Adão não foi enganado. O papo de Eva com a serpente não estavam os dois sozinhos, não. O texto não diz que Adão estava lá consertando lá uma árvore, né, fazendo consultoria coach lá com os bichos, enquanto Eva estava de papinho aqui com a serpente, não. O texto dá a entender que ele estava junto. Os dois ali, estava lá. Mas a serpente batendo um papo com ela e ele lá no zap. Ouviu tudo. E aí ela deu uma mordida lá no negócio. Quer? Ele nem disse nada. Foi lá e comeu. Aí na hora que Deus chamou bonito, a mulher que tu me deste um tapa na orelha de Adão. Existem algumas linhas teológicas que dizem que a culpa toda da humanidade é da mulher. Não, irmãos. A culpa é do homem. Tudo que acontece de errado na sua casa, você homem, os homens aqui, certo? Não é só a mulher não, a culpa é sua. Porque se você se cala, se você se omite, se você não é o homem da casa, a culpa continua sendo sua. A culpa do pecado foi de Adão. Não foi de Eva. Ele tentou transferir a culpa, mas a culpa foi dele, irmãos. É dele, a culpa é sempre do líder. O mandamento foi dado a ele. Qual era dele? Não, espera aí, Eva. Deus disse para a gente não comer esse negócio, não. Coma só. Vai lá, serpente, se acabe lá, mas minha mulher aqui não, meu irmão. Eu e minha mulher aqui, o que não faz, não faz. Negativo. Então, a culpa foi do homem, sim, né? E a queda descrito no texto, alguns vão dizer assim, será que Adão existiu? Eu já me fiz essa pergunta. Será que Adão de fato existiu? Ou ele é mais um mito que conta uma parte da história? Meu irmão, não interessa. Se ele existiu, se ele não existiu, o que interessa é que houve o princípio da queda. E ele perdura até hoje, porque você já saiu de casa hoje pecando. A natureza nossa nos impede esse tipo de coisa. Não tem jeito. Nós somos formados em pecado. É por isso que Cristo precisou vir, então cheque mate. Se ele não faz isso, meu irmão,
O mármore do inferno estava quentinho esperando todos vocês lá. Eu não, mas vocês sim. O interessante, aí vai o atributo, o segundo atributo divino. O primeiro atributo qual foi? O livre-arbítrio. O segundo atributo foi o conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento do bem e do mal, nesse caso aqui, foi colocado como a descoberta da sensualidade. Porque quando os homens foram criados, o homem e a mulher foi criado, foi que Deus disse: crescei-vos e... O sexo era livre entre os dois ali. Havia um matrimônio. Não existia nenhum tipo de filtro moral. Esse filtro moral foi instalado no conhecimento do bem e do mal. E aí, quando eles descobrem isso, qual é a primeira percepção que eles têm? Eles perceberam que estavam nus. E o pecado de cunho sexual, irmãos, ele é uma das raízes de tudo isso que está de ruim aí. Porque o homem, a gente diz assim, é o dinheiro. Mas por que o homem quer o dinheiro? Ele quer deter o poder. Porque uma das coisas no poder que ele detém é que ele vai ser dono de um monte de gente, inclusive nessa área. Então esse pecado original aí é um pecado que tem destruído a sociedade. Por que as famílias estão se destruindo? Por conta do adultério. O adultério é um grande mal que está ruindo a nossa sociedade. Irmãos, antigamente, olha a questão do tempo de considerar o que era bom e o que era mal. Há 2 décadas atrás, para você se divorciar, era todo um protocolo, né? O processo de divórcio era uma coisa extremamente complicada. Hoje, com 5 minutos você se divorcia. 5 minutos. Você vai no cartório ali de família, né? Claro, se é algo de comum acordo. Você vai no cartório e fala: a gente quer separar. Se você não tem filhos e não tem bens, em 5 minutos sai essa certidão de extrato, irmãos. Agora, para você casar, você precisa de 30 dias pelo menos, que é o tempo dos proclames. Mas para separar, 5 minutos. Você está vendo a relativização do mal ao longo dos tempos, como a coisa está aflorando? E aí você chega dentro da igreja, hoje, separação dentro da igreja está crescendo a níveis alarmantes. Alarmantes, irmão. Gente dentro da igreja, se separando assim, que nem foi aí tomar um sorvete. Aqui vem a questão do sistema de sacrifícios, né? O homem, ele veste a sua nudez com folhas de parreira, e Deus, quando descobre, vai, pega um animal inocente, sacrifica esse animal para que o pecado do outro seja coberto. Aqui começa o sistema de sacrifícios. Na próximo domingo a gente vai falar sobre o primeiro homicídio. E o primeiro homicídio ali também, aquela treta toda de Caim e Abel, foi exatamente por questão de sacrifício. Deus aceitou o sacrifício de um, mas não aceitou do outro. Mas tudo já começa aqui, ó. Então há toda uma interconexão de que o seu pecado não vai ser coberto por você, vai ser coberto pelo sangue do outro. Por isso que Jesus veio e morreu por mim e por você, derramou seu sangue precioso para que a nossa nudez fosse coberta. Percebe? Tudo ligado, irmãos. Tudo conectado. Mas o que é mais interessante nessa parte aí de Gênesis 8 e 9, olha que interessante. Deus, ele todo final do dia, ele vinha para trocar uma ideia com Adão, né? Ia até o Éden e trocava aquela velha ideia lá. E aí, Adão, como é que foi o dia? E aí, tá tudo certo? E ele chega e ele não encontra. Ele pergunta: Adão, cadê você? Aí estava lá Adão escondido atrás da moita lá. Ele: estou aqui escondido. Adão, por que você está escondido? Não, porque Adão, você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? A mulher que tu me deste,
A serpente foi lá, jogou uma H nela e, conversa de baiana, né? Jogou uma H nela, ela comeu, eu também comi. Isso quer dizer que Deus não desiste de nós, irmãos. Deus não desiste de vocês. Ele vai atrás de você, mesmo que você esteja atrás da moita, escondido lá, com o seu pecado, com a sua culpa, com os seus traumas. Ele não desiste de você. Ele não desistiu de Adão e de Eva. Eles receberam a culpa, a condenação? Receberam. Mas Deus foi zeloso com eles. Não lhes amparou. Foi dado a eles uma outra oportunidade. Não mais no Éden. Não mais aquele parquinho de diversão bonito. Mas deu a eles a condição do recomeço. Mas o fruto do pecado precisava ser pago. E aí o fruto do pecado existe a destruição, a dor implantada no mundo, né? As mulheres agora têm a chamada conceição aí. Conceição, para quem não sabe, é o parto, né? Deus ali institui que a mulher teria o parto em sofrimento, e vocês muito bem sabem disso. Então, a partir daquele momento ali, a dor é implantada no mundo. O homem agora vai ter que fazer calo na mão, vai ter que suar, vai ter que sangrar para botar comida na mesa. Então as coisas já não vão ser tão fáceis. As coisas já não são fáceis para nenhum de nós. Mas isso é uma teodiceia didática. Deus quer mostrar para mim e para você que nada fácil é bom. As coisas precisam vir debaixo de uma certa dureza, de um certo sacrifício, de uma certa dose de força ali e de dor. Então, houve ali o que a gente chama de condenação. A serpente foi dada a ela aquela rastejaria, e hoje a serpente é um dos animais mais atemorizados. Quem gosta de cobra aí? Quem tem cobra em casa? Cria cobra. Normalmente quando a gente vê uma cobra, o que é que a gente faz? Parte a mil, né? Então, é um animal que dentro da nossa consciência a gente já tem um certo pavor. Esse texto, na verdade, poderia ter sido com a cobra ou com a barata, né? Porque vocês mulheres, se veem uma barata, a maioria surta aqui. Poderia ter sido uma cobra ou uma barata. Eu acho que a barata caiu em paraquedas nessa história aí. Então a gente, na nossa natureza, no nosso subconsciente, mesmo o ateu que nunca leu a Bíblia, ou ninguém que nunca leu a Bíblia, já tem esse pavor de cobra, já reparou? Então ali foi uma condenação dada a Deus, aquele animal ali. Pode passar. A mulher foi dada a questão da conceição, né, da concepção, que ela sentiria dores, e vocês não sentem dores só na concepção, né? A cada 28 dias tem a famigerada TPM aí, aquelas que ainda tem, as meninas estão chegando agora, né? É a semana que o homem tem que ficar morto, calado, quietinho dentro de casa, não pode nem respirar. Se respirar, o tempo fecha para ele. Na casa de Marco não é assim não, Marco está dando risada aí, na casa dele é mais tranquilo. Mas isso advém do pecado original. Para o homem foi dado a questão do suor, né? Dele ser o mantenedor da casa e poder fazer isso com algum tipo de... O cuidado de Deus mesmo depois da condenação, né? Foi o que eu falei. O homem saiu do paraíso, mas Deus não desistiu do homem. Deus manda o segundo Adão, que se faz em sacrifício, para que eu e você não seja condenado como Adão foi. Adão perdeu todos os privilégios da humanidade, todos os privilégios de viver num lugar em que ele não teria nenhum problema, mas isso advém de uma outra questão. Pode passar aí, filho. Na verdade, irmãos, o que houve com o homem foi uma frustração de não se tornar como Deus em todos os seus atributos. O primeiro atributo qual foi? Livre-arbítrio. O segundo atributo qual foi? Conhecimento do bem e do mal. E tem um terceiro atributo que o homem poderia ter adquirido. Qual foi? Eternidade.
que ele não coma da árvore da vida. E o que nós estamos fazendo neste momento, irmãos, é tentar, como homem, conseguir esse terceiro atributo. Porque os outros dois a gente já tem e usa muito mal. Bem, na verdade, a gente usa muito mal. E o terceiro, a humanidade, a qualquer custo, quer conquistar. A prova disso é o CERN, que é uma plataforma criada lá na Suíça. Ela tem 200 quilômetros de extensão, que ela fica subterrânea na Suíça. Ela pega a Suíça, um pedaço da França. É um grande círculo onde eles estão tentando ali descobrir o que eles chamam de partícula de Deus, que é o bóson de Higgs. Como é que eles vão fazer isso? Eles pegam um átomo de um produto qualquer, joga dentro desse círculo e esse átomo começa a girar a uma velocidade absurda ali dentro, que chega ali a mais na velocidade da luz. E em um dado momento aquela partícula ela é estourada, aquele átomo. E o que eles querem, quando eles estouram esse átomo, eles teorizam que existe uma partícula menor do que o átomo que dá origem a toda a vida. Se eles descobrirem essa partícula, eles vão poder manipular a matéria. E o CERN já existe há pelo menos quase 10 anos. Eu tenho um aluno de seminário, foi meu aluno no Seminário Nordeste, que ele é matemático do IFBA, e ele trabalha no CERN. Ele foi há 2 anos atrás, mora em Paris hoje, em Sorbonne, e ele está lá, mexe em alguns equipamentos. Esses dias eu estava conversando com ele e fiz, e aí? Ele fez, não pastor, a gente já conseguiu detectar 2 vezes, mas foi assim muito rápido que não deu para fazer uma análise. Então o homem está tentando a qualquer jeito, a qualquer custo, descobrir como as coisas foram criadas, para que ele pegue esse conhecimento e ele comece a recriar isso. O homem já faz a manipulação genética. Hoje já dá para fazer um clone seu, ele não é feito ainda por questões éticas, mas já se tem casos de crianças que foram clonadas, acho que na China ou em alguns desses países aí. Os caras estão fazendo essas pesquisas escondidos, porque existe um grande problema ético aí, né? Então você pode clonar uma ovelha, você pode clonar um peixe, você pode clonar uma série de coisas, mas o ser humano, por questões éticas, eles não estão permitindo. Mas já há clonagem humana sim. Escondida a gente não sabe, mas já há clonagem humana. Isso é uma forma da gente tentar cobrir esse terceiro atributo aí da eternidade. Porque pense aí, eu faço um monte de forma de mim mesmo. Aí quando o médico descobrir assim, ó, o coração está bichado, ele vai descarta esse corpo aí, pega a minha mente, implanta no outro que está novinho aí e vida que segue. É o pensamento, irmãos. É o pensamento de pegar, por exemplo, alguém que vai precisar de um transplante. Hoje você tem muita questão de rejeição. Você recebe um rim de uma outra pessoa e tem uma rejeição. Você pode receber um rim de você mesmo. Você pode pegar o seu rim, clonar ele e colocar no seu corpo e aí não vai ter rejeição nenhuma, porque é você mesmo. Isso é bom? É bom. Mas a questão da clonagem humana é ruim. Então, é o que a gente vem falando desde o início lá. A gente tem que relativizar o que é bom e o que é mal. Vai, filho, passa. O mais assustador, queridos, 2050, você já poderá se tornar eterno. Olha aí o mistério. A revista Time, essa revista antiga, né? Ela diz que o homem, é o ano em que o homem começará a se tornar imortal. Aí eu fui procurar textos mais recentes, clica aí, por favor. Aí achei uma outra matéria que atualiza que isso vai ser a partir de 2050. Olha o título da mensagem: a morte vai se tornar opcional. Irmãos, escrito lá em Gênesis. Está escrito lá em Gênesis. E a turma está aqui nisso aqui. Não tem fio solto, irmãos. Isso aqui é algo que a humanidade ela vai tentar, porque foi tirado isso dela.
Isso foi tirado de nós. Porque a gente não merecia. Imagine se o homem se tornasse imortal, ele seria como Deus. Ele seria como Deus. Nós hoje já temos atributos divinos. E a gente se comporta como se Deus fôssemos. Se fosse dado a nós a eternidade, meu irmão, para que quem precisa de Deus? Se eu sou eterno, se eu não vou sofrer, se eu sei de tudo e eu posso fazer o que eu quero, quem vai precisar de Deus, irmãos? Isso é muito sério. E isso está às portas. A gente está em 2020, né? Daqui a 30 anos, eu vou estar com uns 80 anos, eu vou querer ir para a glória, não, porque ninguém vai me aguentar aqui também, não. E na verdade, quem vai ter acesso a isso, a gente sabe quem é. São os ricos e poderosos. O pobre vai continuar morrendo lá na UPA. Vai continuar morrendo na UPA. Mas, e aqui finalizando, sabe o que é mais fantástico nisso tudo? Que nós receberemos a árvore da vida, sim. Mas não é no nosso tempo. É no tempo em que todas as coisas serão desfeitas. O Senhor irá tocar trombeta. Nós iremos para a Nova Jerusalém. Estaremos numa grande praça, onde nessa praça terá um trono, e o rei estará sentado nesse trono, e do lado desse trono estará a árvore da vida. Porque por mais que o homem tente, só Deus vai nos dar vida, e vida em abundância. Só Cristo vai nos dar vida eterna. Ainda que a gente avance com ciência, só Deus poderá nos dar da árvore da vida. Amém, queridos? Amém. Eu queria que você pensasse sobre isso, pensasse sobre a sua vida. Quem você tem sido para as pessoas que estão ao seu redor? Não, pastor, eu sou uma pessoa boa. Será que eu sou uma pessoa boa? Realmente? Você já perguntou para as pessoas que convivem com você quem é você para elas? Você pode ter uma grande surpresa. Será que as suas atitudes, será que a sua postura, será que sua forma de lidar com o outro são posturas em que o mundo veja você como uma pessoa boa ou veja você como uma pessoa má, antipática, que acha que é dona da razão e que sabe de tudo? A gente precisa meditar sobre isso, irmãos. Porque para nós foi nos dada a condenação. Mas Cristo Jesus nos libertou. Derramou seu sangue para salvar a mim e a você. Para que você possa, de fato, ter acesso à árvore da vida. Amém, queridos?